Leia comigo em voz audível, por gentileza. O título sugerido é O Poder e a Majestade de Deus. Leiamos juntos. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, esta é a tua palavra e nós somos simples servos. Como sempre tenho falado, Senhor, eu não quero apenas ter uma interpretação de texto. Eu quero que o teu Santo Espírito obre em nós de tal maneira que saiamos daqui mais vivos na tua presença, com alegria e contentamento em ti. Ó Senhor, revela-te a nós neste salmo, nesta porção lida. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Reina o Senhor. Pense um pouquinho sobre isto. Quem manda na sua casa? Certa feita, conversando com um pastor amigo meu, e ele com um casal de filhos, ainda uma criança bem pequena, e ela de certa forma havia desobedecido a sua mãe, e ele então a chamou e disse: afinal, menina, o que está acontecendo? Está desrespeitando a sua mãe? Quem você acha que manda nessa casa? Aí ela disse: Jesus, papai, ele que manda na nossa casa. E aí então o pai teve que segurar para não rir e glorificar a Deus por isso, né? Porque quem manda, quem reina é o nosso amado Deus. Todos os cânticos hoje foram voltados para a questão relacionada à glória de Deus, à majestade de Deus, à grandeza do nosso Deus. Reina o Senhor. Na verdade, há momentos na nossa vida que parece que as coisas desambam, parece que tudo perde o controle e nós ficamos sem saber o que fazer muitas vezes em certas circunstâncias da nossa vida. No entanto, ainda que isso cause em nós certo temor, medo e até mesmo assombro em muitas circunstâncias, nós temos sempre a consciência daquele que governa todas as coisas, os detalhes da história, desde a criação até a eternidade. Tudo isso está debaixo do governo do nosso Deus, o Deus único, o Deus das Escrituras Sagradas, o Deus que criou todas as coisas. E eu queria lhe chamar agora para voltar os seus olhos para esse salmo, para a gente relembrar aqui, trazer à nossa memória alguns atributos desse Deus tão amoroso, que nos chamou para se relacionar conosco e nos reconciliou consigo mesmo, através de seu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Os salmos são experiências reais de pessoas reais com o Deus real. Não é simplesmente uma experiência, mas é uma experiência inspirada para que o registro apontasse para a glória, a majestade do nosso Deus. Sempre temos conversado aqui na parte da manhã, enquanto estamos orando, das 7h10 às 8 da manhã, de segunda a sexta, normalmente todas as evocações dos salmistas referente ao socorro de Deus tem a ver com a glória de Deus. Sempre o salmista vai dizer: venha ao meu socorro, livra-me dos meus inimigos, para que as pessoas vejam isso e glorifiquem ao Senhor, porque o fim principal do homem é a glória de Deus. E os salmos, eles trazem essa experiência
experiência real com Deus, e todos os salmos têm a finalidade de mostrar o domínio, o governo, a soberania de Deus sobre a história toda. Eu quero confortar o seu coração, quero que você descanse o seu coração na presença de Deus. Talvez, eu não sei, talvez você tenha vindo para cá e por alguma razão há uma ansiedade no seu coração. Talvez você veio para o culto hoje, mas por alguma razão há uma tristeza, há uma amargura, tem algo incomodando o seu coração. Eu quero dizer para você que esta palavra é para você. Talvez você veio e disse, não, eu quero apenas adorar ao Senhor, mas esta palavra também é para você, porque ela tem a ver com o Senhor, com o seu Senhor, com o nosso Senhor, com o Senhor desta igreja. O salmista, ele trabalha sobre a questão do reinado do Senhor, e dos versículos 1 e 2, os versículos 1 e 2, ele trabalha algumas coisas muito interessantes, apontando para os atributos de Deus. Então ele começa, reina o Senhor. Eu gosto dessa tradução, reina o Senhor. As outras, normalmente, o Senhor reina. É o mesmo significado? Sim. Mas quando você diz reina o Senhor, dá uma ênfase maior ao governo soberano do nosso Deus. E ele diz, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. A ideia que se tem aqui é que o Senhor, ele pega a majestade toda e se envolve nela. Ele pega o poder todo e envolve-se nele. Ele se veste do seu poder, ele se veste da sua majestade, e isto demonstrado na afirmação do mundo, não apenas num contexto de segurar o mundo, mas de criar o mundo. E aqui, neste momento, o salmista está apontando para a grandeza, a superioridade de Deus diante de tudo aquilo que foi criado. É muito certo que nós olhamos o nascer do sol e depois olhamos o pôr do sol e vemos que ele faz isto com majestade. O majestoso, ele nasce, ele passa por todo o firmamento e depois ele se põe com glórias de poder do sol criado. Mas muito mais do que essa majestade do sol, que nasce todos os dias e se põe todos os dias, está o glorioso Deus, o majestoso Deus, que é o Criador do sol. Não apenas o Criador do sol, mas é Ele que determina o trajeto do sol. É Ele que determina a maneira como a terra vai ser aquecida, mais ou menos, com o sol, ou através do sol. Deus está na criação do sol. Você olha para a lua e você diz que coisa linda, que coisa maravilhosa, e se encanta com ela, mas por trás da beleza, da majestade da lua, você tem o majestoso Deus, Senhor Todo-Poderoso, que criou a lua. E disse Deus, haja os luzeiros, e vão para o firmamento, e lá eles se vão, porque Deus é a causa do sol, Deus é a causa da lua, Ele é o causador de todas essas coisas que mostram esplendor e majestade no firmamento. Você olha para uma montanha e começa a subir em locais de montanhas, locais bem mais altos, e de repente você se depara com uma nascente num local improvável, e você diz, que coisa maravilhosa, que água clara, límpida, que água leve, como pode essa água nascer nessa altura? Mas por trás daquela fonte está o causador daquela fonte, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele domina aquelas águas, e aquelas águas vão nascendo, como se não tivesse fim. Porque Deus está no seu governo, Deus governa tudo aquilo. E outra coisa, todas as nascentes são jogadas para dentro do mar, e o mar não transborda, porque o Senhor tem o governo do mar, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele se revestiu de majestade, de poder se revestiu o Senhor. Esse é o Deus que você adora, esse é o Deus que eu adoro, esse é o Deus que nós adoramos, e precisamos nos deleitar nesse Deus, porque apesar de nós, Ele restaurou a nossa comunhão com Ele.
Mas esse Deus não é só a causa não causada. Esse Deus não é só o criador de tudo. Ele não é só o sustentador de todas as coisas. Ele é de eternidade a eternidade. Versículo 2: desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Veja bem, o governo de Deus, ele não tem um começo. O governo de Deus não tem um início. Deus é Rei Supremo de eternidade a eternidade. Deus, ele não foi causado por ninguém. Deus não veio à existência porque alguém o quis. Ele é desde a eternidade. Ele é conhecedor de tudo, em todo o tempo. Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar ansioso, não precisa ficar assustado, porque o Deus que criou todas as coisas, Ele é autoexistente, Ele é autossuficiente, Ele é o poderoso de Israel, Ele é o poderoso do Brasil, Ele é o poderoso do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, Ele é o poderoso de Cariacica, Ele é o poderoso do bairro onde está inserido esse templo e onde você mora. Ele governa todas as coisas. Ele é o Deus supremo. Ele tem que ser glorificado, Ele tem que ser exaltado, porque Ele não tem início, meio e fim. Deus é de eternidade a eternidade. O seu trono está no céu. O apóstolo João teve uma visão, e quando ele chega no céu, ele vê um grande trono branco, e dali é como se todas as coisas, todas, desde a enfermidade gravíssima que leva alguém para a morte, até o mover daquele inseto que você não consegue nem enxergar, tudo e em todos está o governo de Deus, o Deus que governa dos céus. O seu trono está nos céus. Ele olha, Ele vê, Ele criou, Ele sabe e Ele governa cada coisa, cada detalhe, cada ação, cada movimento da história. Tudo está nas mãos do Senhor. Por isso a Ele toda glória, por isso a Ele todo louvor, por isso a Ele toda adoração. E a igreja precisa fazer isso com alegria. A igreja precisa fazer isso porque esse Deus que não precisa de você, não precisa de mim, esse Deus que criou tudo para a sua glória, Ele resolveu trazer para si, reconciliado, ainda que mesmo depois de reconciliado não mereçamos, para um relacionamento com Ele sem culpa, sem mácula. Ele resolveu chamar você e a mim para sermos reconciliados com Ele. Deus precisa de você? Não. Deus precisa de mim? Não, mas Ele nos chamou para um relacionamento com Ele. Deus ama quando você se dobra diante dEle em oração. Deus ama quando você abre a palavra dEle, a Bíblia Sagrada, e começa a ouvi-lo através da leitura, ou de ouvir a leitura da palavra do Senhor. Deus ama quando você chega para Ele e fala para Ele quem você sabe que você é. Você fala para Ele quem você sabe que Ele é e se curva diante dEle. Deus ama quando você se dirige da sua casa para encontrar com outras pessoas, como você fez aqui hoje, para estar aqui juntos, cantando louvores ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, falando com Deus em comunhão com os irmãos. Deus ama isso, e isto simplesmente pelo fato do seu grande amor inexplicável. Deus não precisa disso, mas Ele nos concedeu esta maravilhosa bênção. Mas aqui também há outros atributos, além do poder e da majestade, da eternidade do governo de Deus.
Olha só os versículos 3 e 4. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Sabe, isso aqui me encanta. Isso me encanta porque a gente não tem muita noção do que é uma tempestade em alto mar. Pelo menos eu não tenho. Não sei se há alguém aqui que tenha essa experiência de uma grande tempestade em alto mar. A grande questão não é simplesmente você não ter o controle da situação. É que você, além de não ter o controle da situação, você não tem para onde correr. Então você ali está entregue. Então o mar, ele é usado para apontar as grandes tribulações da vida. Tanto é que o Apocalipse 21 fala que na nova terra e no novo céu o mar não existirá. E ali o significado é: não haverá tribulações, não haverá mais tempestade contra a sua vida. E sempre há uma tempestade, sempre há algo acontecendo na vida da gente. E às vezes a gente pergunta assim: por que comigo, Senhor? Por que comigo, Senhor? Senhor, eu não estou aguentando mais, Senhor, eu estou com medo. Eu estou aterrorizado em algumas situações ou circunstâncias. E às vezes nós não entendemos por que está acontecendo, por que aconteceu. E nós não sabemos esperar. E Deus é gracioso para nos ouvir neste clamor. Mas Ele revela aqui: podem se levantar os seus bramidos, os rios podem levantar o seu fragor, mas, olha essa palavra, olha, enquanto você vê aqui que os rios levantam o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, no versículo 3, você tem a conjunção adversativa no versículo 4, mas. Isto é confortador. Este Deus que é revestido de majestade, revestido de poder, cingido de poder, que criou e sustenta o mundo, que o seu trono é de eternidade a eternidade, este que domina todas as coisas, Ele é mais poderoso do que a maior tribulação surgida na história, na vida de alguém, inclusive a sua necessidade, a sua tribulação. Olha o que ele diz: mas o Senhor nas alturas, ou seja, Ele está acima, Ele está sobre, Ele está soberanamente governando tudo. E diz aqui: o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Ou seja, qual for a sua tribulação, qual for a adversidade que venha sobre você, qual for o problema que venha sobre você, você é filho do Deus que está acima e que governa a tribulação que venha sobre você. Você é filho, você foi trazido para perto, para o governo daquele que domina todas as forças deste mundo. Quando Jó, muito assustado, temeroso, quando Jó preocupado, ele disse para o Senhor: era melhor que eu tivesse morrido, era melhor isso ou melhor aquilo outro. O Senhor vira para Jó e fala assim: onde tu estavas quando eu coloquei os limites no mar? E ele começa a descrever o domínio dele sobre o mar, os marcos do mar. Ele começa a descrever o domínio dele sobre as maiores feras deste mundo, tanto as marítimas como as selvagens. Ele vai dominando tudo e mostrando isso a Jó, a ponto de Jó chegar no final e dizer assim: falei de coisa que eu não sabia, estou arrependido, perdoa-me. E ele se humilha, e Deus então o restaura, e ele diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos
pode ser frustrado. Preste atenção nisso. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Se você é filho de Deus, confie nele. Se não está dando certo, porque não é plano dele. Se aquilo que você quer não vem para você, porque não é dele. Porque o que é dele, ninguém pode tocar. Vocês acham que Jó não era alvo dos caldeus já há muito tempo? Dos inimigos, dos invejosos? Mas só puderam tocar em Jó quando Deus permitiu. E tiveram que parar quando Deus permitiu. E tudo foi restaurado em dobro na vida de Jó quando Deus permitiu, quando Deus realizou. O Senhor domina as tribulações. Jesus mostrou isso quando no mar ele repreendeu as ondas do mar e se fez bonança. Jesus mostrou isso quando ele repreendeu enfermidades e as pessoas foram curadas. Jesus mostrou isso quando ele ressuscitou mortos. Jesus mostrou isso quando ele expulsou demônios. Jesus, como Rei Supremo, ele tem a autoridade sobre a natureza, ele tem a autoridade sobre as enfermidades, ele tem a autoridade sobre a morte e ele tem a autoridade sobre os espíritos imundos. Ele tem a autoridade sobre toda e qualquer adversidade. Ele é mais poderoso, saiba disso, esteja refugiado nisso, descanse nisso, faça aquilo que Deus lhe manda fazer, sabendo que o Senhor lhe conduzirá, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor governa todas as coisas. O Senhor está revestido de majestade e cingiu-se de poder. Ele governa, criou e governa todo o mundo. Ele tem um trono que é de eternidade a eternidade. Ainda que as tribulações se levantem, o Senhor é mais poderoso do que ele, ou seja, ele é dominador de todas as coisas. Mas para encerrar, ele aponta o terceiro aspecto do atributo de Deus. Versículo 5. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Testemunhos. O que significa isto? São as exigências, a lei e os registros sagrados, em que Deus não apenas exige, mas Ele também promete e cumpre. O Salmo 145 diz o seguinte: o teu reino, ó Senhor, é de todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Salmo 145, 13. Nós estamos nesse Senhor. Nós estamos nesse Senhor que é fiel para fazer cumprir a sua promessa. Agora tenha cuidado, porque há muitas promessas feitas em nome de Deus que não são feitas por Deus. Tem muitas pessoas aproveitando da sua necessidade, da sua carência, e falando em nome de Deus, prometendo em nome de Deus, mas não tem a assinatura de Deus. Por isso, o que está aqui registrado como promessa para a sua vida, eu posso lhe garantir que tudo se cumprirá. Tudo se cumprirá. Então descanse no Senhor. Se firme no Senhor, se alegre no Senhor, se entregue ao Senhor, porque ele encerra dizendo que o Senhor é fiel nos seus testemunhos, mas ele diz: a tua casa convém a santidade. Nós somos hoje a casa de Deus.
Naquele tempo, era um templo reservado, que era consagrado, em que determinadas pessoas que haviam tocado em algumas coisas, ou feito outras coisas, ou que não eram de tal tribo, não podiam entrar ou fazer alguma coisa, porque a casa do Senhor era santa, e a casa do Senhor requer santidade. Quando os filhos de Arão ofereceram fogo estranho ao Senhor, eles morreram. E o Senhor disse: requererei a minha santidade nesses dois. Quando Uzá resolveu segurar o carro com a arca, e não era a função dele, ele morreu, porque o Senhor requer santidade, ao mesmo tempo que é um Deus maravilhoso, glorioso, majestoso, e que ama, e que se relaciona, é um Deus que requer santidade. Mas nós não estamos mais num templo, agora nós somos o templo de Deus. E isto requer de nós uma postura de santidade, para que o Senhor seja reconhecido como o Senhor que habita o nosso coração, como o nosso Senhor, como o nosso direcionador, como aquele que manda e nós obedecemos. Nós somos o povo de Deus, nós não somos qualquer povo, nós não somos um povo que vai pelo governo humano, nós somos um povo que vai pelo governo do céu. Nós somos um povo que caminha nos princípios eternos de Deus, e todas as exigências se encontram nas Escrituras sagradas, na Bíblia sagrada. Desligue-se do mundo, desligue-se dos prazeres, desligue-se daquilo que não adora o Senhor, seja radical com você mesmo na presença de Deus, porque a partir do momento que o Espírito Santo desceu e converteu o seu coração a Ele, você passou a ser morada de Deus, você e eu passamos a ser o templo de Deus, e ao templo de Deus precisa ser santo, requer santidade, convém santidade. Nós precisamos mostrar ao mundo com o nosso caráter, mostrar ao mundo com as nossas palavras, mostrar ao mundo com as nossas ações, que há um Deus soberano, um Deus que causou todas as coisas, um Deus que domina todas as coisas, que Ele é o Senhor da nossa vida. Não importa se o governo levante para um lado, não importa se outra autoridade levanta para o outro lado, não importa se o mundo se levante contra o Senhor, nós obedecemos somente ao Senhor e a ninguém mais. Obedeceremos sim às autoridades, enquanto as autoridades não nos obrigarem a ir contra o Senhor, assim como Daniel. Vamos contra Daniel, vamos fazê-lo adorar o rei, vamos fazê-lo não orar a Deus. E ele disse: não, aí não. Quem manda na vida de Daniel é o Senhor, não é Nabucodonosor, não é Dario, não é nenhum outro rei, nenhuma autoridade mais. Nós precisamos mostrar também ao mundo que quem manda na nossa vida é o Senhor nosso Deus. É Ele que governa a nossa vontade. E aí, quando a minha vontade não está de acordo com a vontade dEle, prevalece a vontade dEle, porque Ele, o nome dEle, tem que ser reconhecido e santificado em mim e através de mim. Mas eu quero fechar dizendo para você: entregue-se plenamente a esse Senhor, exalte ao nosso Deus com a sua vida. Olha só o que nós acabamos de ver aqui, e que trouxe a nossa consciência, e eu espero que isso tenha reacendido a chama do seu coração por amor ao Senhor. Olha o que ele disse: o Senhor é majestoso, Ele se veste, Ele se cobre de majestade, de poder, Ele se revestiu de poder, se cingiu de poder, Ele se amarrou de poder. Ele é o majestoso, Ele é o poderoso, Ele é o criador de todas as coisas, Ele é o sustentador de todas as coisas, mas Ele não foi criado, Ele não foi causado, Ele é de eternidade a eternidade. Esse mesmo Deus que faz isso, que governa tudo dessa forma, todas as adversidades que se levantam são inferiores a eles, são menores do que Ele, porque Ele é maior do que todo o bramido, do que todos os vagalhões do mar, do que todos os poderes deste mundo.
Ele é superior, Ele é supremo, Ele está acima dos querubins, Ele está acima, Ele se assenta na redondeza da terra. Ele olha do céu, Ele vê a formiguinha andando, Ele vê o maior monstro criado andando, não só vê como sustenta uma e a sustenta o outro. Ele conhece a sua vida com detalhe, Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe quando você está triste, Ele sabe por que você está triste, Ele sabe que você necessita dEle, Ele sabe que você está com medo, ou está alegre, ou está triste, Ele sabe. Chame-o para dentro de você, chame-o para o seu relacionamento, e Ele é fiel naquilo que Ele promete. Seja santo, porque agora você é a casa de Deus. Meus amados irmãos, eu espero que a partir de hoje, eu e você vivamos uma vida mais santa, com muito mais alegria no Senhor. Não importa o que o mundo pense ou fale ou faça, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Ninguém poderá tocar em você e sua família, a não ser que Deus tenha propósito. Ninguém poderá derrotar você, seja qualquer tribulação deste mundo, a não ser que Deus tenha propósito. Ninguém poderá derrotá-lo, a não ser que Deus tenha propósito. Mas para isto você precisa crer na fidelidade dos seus testemunhos e tornar-se santo e mais santo e mais santo para a glória do nosso amado Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus nos abençoe. Deus os faça mais e mais servos fiéis, e que as pessoas vejam em nós a glória de Deus, os feitos do Senhor, e isto leve as pessoas a adorar a esse Deus soberano, supremo, criador, causador, não causado, não criado, autossuficiente, autoexistente, acima de todas as tribulações, acima de todos os poderes, que é fidelíssimo em todos os seus testemunhos, que é de eternidade a eternidade, e que requer, sim, como ornamento da sua casa, a santidade. Deus nos abençoe. Amém.